Antes de começarmos essa oração, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. E se aquilo que hoje está te machucando for exatamente o processo que Deus está usando para te preparar? Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, espera ou injustiça e esteja se perguntando se Deus ainda está no controle. Mas nesta oração, o Senhor vai alinhar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar que nenhuma dor é desperdiçada quando você caminha com Deus. Não saia agora. Ore comigo até o final, porque essa oração pode ser a virada que o seu coração precisava hoje. Se em algum momento você já olhou para a própria vida e pensou, isso não era o que eu imaginava, então você consegue se identificar facilmente com a história de José. A trajetória dele nos mostra que o plano de Deus, muitas vezes, passa por caminhos que jamais escolheríamos, mas sempre conduz a um propósito muito maior do que conseguimos perceber no presente. José não começou sua vida em sofrimento. Ele era um filho amado, favorecido por seu pai e cheio de sonhos sobre o futuro. Porém, em um ato marcado pela inveja e pela crueldade, seus próprios irmãos o venderam como escravo. Ele foi levado para uma terra estranha, sem família, sem proteção e sem herança. Tudo o que lhe era familiar foi arrancado. Ainda assim, naquele cenário de dor, José decidiu crer que Deus continuava no controle. No Egito, José serviu com fidelidade. Ele trabalhou com integridade porque o temor do Senhor habitava em seu coração. Não permitiu que as circunstâncias moldassem o seu caráter, nem deixou que a traição contaminasse sua fé. E ali, naquele lugar improvável, Deus estava com ele. Quando parecia que sua vida finalmente estava se estabilizando, outro golpe aconteceu. José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Mas Deus estava conduzindo um processo de preparação. Da mesma forma, você pode se sentir em alguns momentos fora da sua zona de conforto. Pode estar vivendo uma fase em que não há apoio, não há pessoas conhecidas por perto e não existe um caminho claro diante de você. Nessas horas, a pergunta surge: será que Deus ainda está agindo? A história de José responde com clareza: sim, Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece estar desmoronando. As dificuldades, os atrasos e as decepções podem fazer parte do processo que forma o seu caráter e prepara você para aquilo que virá. Você ainda não enxerga tudo, mas Deus vê. Em Isaías 55, 8, 9, o Senhor declara que seus pensamentos e caminhos são mais altos do que os nossos. Isso nos lembra que a maneira como Deus age muitas vezes foge completamente daquilo que escolheríamos. O caminho de José até o palácio passou por um poço, pela escravidão e pela prisão. Nenhuma dessas etapas parecia promoção, mas todas fizeram parte da preparação. Cada passo foi dirigido por Deus, inclusive os mais dolorosos. No final, José pôde afirmar em Gênesis 50, 20, que aquilo que intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Assim também acontece com você. Seus passos não são aleatórios. O Salmo 37, 23 afirma que o Senhor firma os passos do justo e se agrada do seu caminho. Isso significa que Deus está presente, orientando, corrigindo, fortalecendo e até usando aquilo que machuca para cumprir um propósito maior. Em 1 Pedro 4, 12, 13, somos lembrados de não estranhar as provações, como se algo incomum estivesse acontecendo, mas de compreender que elas fazem parte do processo e revelam a fidelidade de Deus. Por isso, quando você enfrentar lutas, não as interprete como sinal de abandono. Não meça o amor de Deus pelo nível de conforto da sua vida. As provações não anulam o amor do Senhor. Elas se tornam o cenário onde sua fidelidade se manifesta. Proteja seu coração da mentira que diz: se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo. O amor de Deus não é instável nem frágil.
Ele é constante e eterno. Romanos 8:28 nos lembra que Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que tudo seja bom, mas que Deus é capaz de usar até mesmo as piores situações para produzir algo bom. Mais adiante, o mesmo capítulo afirma que nada pode nos separar desse amor, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição. O amor de Deus sustenta você em todas as estações. A história de José termina em restauração, promoção e reconciliação, mas não começa assim. Entre a promessa e o cumprimento, houve anos de espera, lágrimas, perguntas e obediência. Do mesmo modo, você pode estar no meio da sua jornada, em um ponto onde tudo ainda parece confuso. Não desista nesse lugar, não se afaste de Deus agora. Ele ainda não concluiu a obra em você. Em 2 Coríntios 4:17-18, somos encorajados a lembrar que as aflições atuais são leves e momentâneas quando comparadas ao peso eterno de glória que Deus está produzindo. O que você vê agora é passageiro, mas o que Deus está formando em você é eterno. Lembre-se disso. O Deus a quem servimos transforma poços em plataformas e prisões em caminhos para o propósito. Ele pega o que o inimigo planejou para o mal e transforma em testemunho. Ele converte ameaça em vitória e dor em alegria. A sua parte é confiar, continuar caminhando com Ele e se apegar às promessas mesmo sem enxergar ainda o resultado final. Assim como Deus esteve com José no poço, na casa, na prisão e no palácio, Ele está com você em cada capítulo da sua história. E, no tempo certo, você olhará para trás e perceberá que Ele estava trabalhando o tempo todo. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, a Tua palavra em Lucas 9:62 diz que aquele que olha para trás, depois de colocar a mão no arado, não é apto para o reino de Deus. Eu não quero ser alguém que começa bem e termina mal. Não quero iniciar na fé e recuar por medo. Ajuda-me a manter meus olhos em Ti, mesmo quando meus sentimentos oscilam, quando as circunstâncias não fazem sentido e quando o caminho parece solitário ou lento. Pai, confesso que às vezes sou tentado a olhar para trás. Em alguns momentos, sinto falta do que era familiar, mesmo sabendo que não era saudável. Às vezes, antigas práticas e padrões voltam à minha mente, e eu questiono se seguir-te realmente vale o preço. Perdoa-me por cada vez que duvidei da tua bondade e questionei o teu amor por causa das dificuldades. Ensina-me a confiar no teu coração quando não consigo compreender os teus caminhos. Jesus, hoje eu me entrego novamente a Ti. Minha vida é Tua. Minhas mãos, meus pensamentos, minhas palavras e o meu futuro pertencem a Ti. Corta todo o laço que ainda me prende a este mundo, de forma que enfraqueça minha devoção. Rompe toda ligação com o passado que tenta me definir. Cura o que precisa ser curado e remove o que precisa ser removido. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver divisão, traz santidade. Onde houver compromisso oculto, traz luz e liberdade. Espírito Santo, ajuda-me a me render por completo. Não quero amar mais as bênçãos do que ao Senhor. Não quero buscar os presentes e esquecer aquele que os concede. Eu escolho a Ti, Senhor Jesus, acima de qualquer resultado que eu deseje. Mesmo que as respostas demorem, eu continuo Te escolhendo. Mesmo que o desfecho seja diferente do que imaginei, eu continuo Te escolhendo. Ensina meu coração a valorizar-Te acima de tudo. Que eu entenda que conhecer-Te é melhor do que ser aplaudido, viver confortável ou ter sempre razão. O Teu reino vale mais do que minhas preferências, e a Tua presença vale mais do que meus planos. Ensina-me a viver com os olhos na eternidade. Treina meu coração para desejar o que é eterno. Dá-me contentamento. Ajuda-me a viver com gratidão pelo que tenho e a não permitir que a inveja encontre espaço em mim quando vejo outros prosperarem. Ensina-me a confiar,
a fazer o bem, a descansar em Ti e a entregar completamente o meu caminho ao Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu nunca pedes que eu solte algo para me deixar vazio. Quando me pedes para abrir mão, é porque desejas minhas mãos livres para receber algo melhor. Quando fechas uma porta, é para me proteger ou redirecionar. Quando me chamas a deixar algo para trás, é porque estás me conduzindo à vida. Ajuda-me a obedecer mesmo quando a transição dói e quando eu não recebo todas as respostas. Desenvolve em mim uma fé prática, uma fé que obedece. Dá-me coragem para agir segundo a Tua palavra e força para obedecer quando isso exige renúncia. Seguir-te significa negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e caminhar contigo. Ajuda-me a trilhar esse caminho com alegria, sabendo que ele conduz à vida. Guarda meu coração para que as bênçãos não se tornem ídolos. Se eu for abençoado, mantém-me humilde. Se eu crescer, mantém-me rendido. Se eu for promovido, mantém-me puro. Que minha identidade esteja firmada em Ti e não no que possuo, no que conquisto ou no que dizem a meu respeito. Ensina-me a resistir às mentiras do inimigo e a permanecer firme na verdade. Hoje eu me submeto a Ti, Senhor, e resisto a toda distração, tentação e engano que tentam me afastar de uma devoção inteira. Jesus, direciona meu foco para o que está à frente. Ajuda-me a não viver preso ao passado, aos fracassos ou ao arrependimento. Quando eu me sentir cansado, lembra-me de fixar meus olhos em Ti. Que eu corra com perseverança, deixando todo o peso, mantendo meu olhar em Jesus. Guarda meu amor puro, meu coração leal ao Rei e minha alma fiel ao doador, e não apenas aos dons. Que minha vida Te honre no secreto e em público, e que minhas escolhas revelem que Tu és o meu maior tesouro. Senhor Jesus, eu bendigo o Teu santo nome. Obrigado por me receber mais uma vez. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém como um ato de fé. Que toda a bênção declarada aqui alcance a sua vida em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.